Olá, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a este evento nacional da Igreja de Deus no Brasil. Um evento onde palestrantes estarão trazendo palestras maravilhosas a nós. Este evento é organizado e tem a iniciativa do Departamento Nacional de Educação, na pessoa do Dr. Expedito de Mello, diretor nacional de Educação, e na pessoa do nosso superintendente nacional, Dr. Divino Eterno. Sejam muito bem-vindos a este evento. É maravilhoso saber que Deus está levantando ministros, obreiros na sua obra e que a Igreja de Deus leva a sério a formação dos ministros e de seus obreiros. E também este exame nacional de bispos mostra a seriedade da nossa denominação. Querido, seja bem-vindo. Nós queremos iniciar este evento trazendo aqui para você como vai ser o panorama, como é a nossa organização para este evento. Nós teremos palestras no dia de hoje, no dia 15, dia 22 e dia 29, teremos essas palestras onde você será edificado e transformado com as temáticas de variados assuntos, tanto dentro da área de sociologia, dentro da área de administração eclesiástica, teologia pastoral, enfim, e religião e política. Você não pode perder nenhum desses dias. Acontecerão todas as segundas-feiras. Então você é o nosso convidado. Gostaríamos de que você compartilhasse o link destas lives onde estas palestras que os ministros ordenados que estarão fazendo a prova ministerial para bispo ordenado estarão acompanhando, mas você também, que é uma palestra pública aqui, você também estará sendo edificado com estas palestras. E eu gostaria, e nós, toda a equipe, gostaria muito que você compartilhasse o link. E aproveita, se você não é inscrito no canal Igreja de Deus Oficial, se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê os likes em todas essas palestras, porque este conteúdo precisa chegar a mais pessoas para que eles recebam todo este conteúdo que é edificante e transformador. Queridos, nesse dia nós queremos então cumprimentar a todos os nossos palestrantes que nos acompanham online agora. Eles estão aí online junto com você. Gostaríamos de cumprimentar o Bispo Samuel Alves, Bispo Vangivaldo da Silva, Bispo Expedito de Mello, Bispo Divino Eterno e você, ministro, líder, você que nos acompanha, você que de alguma maneira trabalha na sua igreja local, serve ao Senhor, honrando a Deus com seus talentos, com seus dons e procura crescer com o conhecimento e colocar o conhecimento em prática. Você também nós cumprimentamos você e abençoamos a sua vida, louvamos a Deus por sua vida. E em especial, queremos também cumprimentar e agradecer a Deus pela vida dos nossos candidatos, os ministros ordenados que farão a prova ministerial de bispo ordenado. Deus abençoe a sua vida e graças a Deus, porque por meio da sua vida o evangelho continua sendo propagado com grande responsabilidade. Nós queremos então, antes de qualquer coisa, fazer uma oração. Antes de passarmos para a palestra, darmos continuidade a esse evento, nós queremos fazer uma oração de abertura. E antes também, queremos dizer que você pode participar no nosso chat, tanto no momento de perguntas, no momento das palestras, a nossa equipe, os ministros estarão aí também respondendo suas perguntas se você tiver alguma dúvida. E nós então agora vamos fazer uma oração. Queremos convidar a você, fechar os seus olhos, aonde você está, e você venha colocar o seu coração diante do Senhor. Venha colocar o seu espírito na presença de Deus aí, que você venha clamar a Deus para ser edificado, transformado no dia de hoje, porque o Espírito Santo está presente neste lugar e o Espírito Santo fala por meio da sua palavra e falará por meio da vida dos nossos palestrantes. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos porque a tua presença é real nas nossas vidas.
Te agradecemos porque o Senhor vem nos impactar com a Tua palavra. O Senhor, ó Deus, está presente na vida, no ministério de cada obreiro, de cada líder, Senhor, nas igrejas locais, na frente de trabalho, em grandes desafios neste tempo, Senhor, em que vivemos, neste tempo pós-pandemia e ainda em pandemia, Senhor. Nós queremos te agradecer porque mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante desses desafios, a Tua igreja continua avançando. Queremos pedir a Tua bênção para esses dias, queremos pedir a Tua bênção e a Tua mão poderosa, provedora, e que o Teu Santo Espírito venha estar ministrando em nossas vidas as verdades transformadoras e libertadoras, Senhor, que encontramos na Tua revelação. Obrigado pelos palestrantes, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque hoje damos início a estas palestras transformadoras, Senhor, para o exame ministerial. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora louvar a Deus com um clipe de um dos nossos ministros de louvor da nossa denominação. Vamos ouvir e adorar a Deus. Pra mim, eu não sei, ó Pai, o que dizer pra Ti. São minhas palavras, surgem as lágrimas, conheces tudo, eu sei. Meu coração pode sondar, a minha alma eu sei, podes contemplar. Não há segredos diante de Ti, Tu conheces tudo em mim. Vem consolar, Espírito vem, passa o Teu rio aqui, vem sondar-me, olhe para o meu coração, tira todo o mal que há em mim. Hoje esta é minha oração, Deus, quero viver só pra Ti. Olhe para o meu coração, tira todo o mal que há em mim. Hoje esta é minha oração, Deus, quero viver só pra Ti. Quando eu olho pra mim, eu não sei, ó Pai, o que dizer pra Ti. São minhas palavras, surgem as lágrimas, conheces tudo, eu sei. Meu coração pode sondar, e a minha alma eu sei, podes contemplar. Não há segredos diante de Ti, Tu conheces tudo em mim. Vem consolar, Espírito vem, passa Teu rio aqui, vem sondar-me,
consola. Espírito Santo vem e renova. Espírito Santo vem e consola. Espírito Santo vem e renova. Espírito Santo vem e consola. Oh, Espírito Santo vem e renova. Nós não queremos sair do mesmo jeito, queremos ser transformados por dentro. Vem, muda-me, vem, muda-me. Nós não queremos sair do mesmo jeito, queremos ser transformados por dentro. Vem, muda-me, vem, muda-me. Olhe para o meu coração, tira todo o mal que há em mim. Hoje esta é minha oração. Deus, quero viver só pra ti. Olhe para o meu coração, tira todo o mal que há em mim. Hoje esta é minha oração. Deus, quero viver só pra ti. Que bom que estamos juntos aqui, queridos, louvando a Deus, adorando a Deus e podendo experimentar palestras maravilhosas. Está pronto para ouvir o que Deus tem para a sua vida no dia de hoje? Hoje, nós estamos com a palestra maravilhosa. Escute o tema: Relativismo ético e moral à luz da Bíblia, com o bispo Samuel Alves. É um ministro do Evangelho desde 1985, bispo ordenado desde 2001, professor de teologia, graduado em administração em teologia, pós-graduado em direito e em saúde no trabalho. Ele tem uma vasta experiência no ministério pastoral, é professor e foi professor durante muitos anos nos nossos seminários e em outras instituições de educação e recebeu diversos títulos e homenagens. Nós queremos deixar agora a oportunidade com o nosso reverendo bispo Samuel Alves. Deus te abençoe e sabemos que Deus usará a sua vida para ministrar aos nossos corações. Bispo, é contigo. Boa noite, meus irmãos. Meus cumprimentos aqui ao Bispo Expedito Ferreira de Melo, nosso mediador e diretor nacional de educação, que me honra com este momento especial. Cumprimento também ao Bispo Divino Eterno, nosso superintendente nacional, e aos companheiros nessa primeira etapa de ministrações, que são exatamente os dois que eu já citei, e também o Bispo Vangivaldo. Também cumprimento aqui o Bispo Bruno Mariano, que nos auxilia com a parte técnica dessas exposições, e ao Bispo Dário Campos, que divulga e participa de todo o processo. Parabéns aos nossos líderes pela expansão de significados que se dá aqui ao próprio ministério, quando ampliamos as discussões para abarcar necessidades tão contextuais. Também não posso deixar de cumprimentar a todos os nossos futuros bispos ordenados, e a todos que se inspiram em momentos como estes para avançar nos estudos e questionamentos sobre como melhor servir ao nosso único Senhor. Como já dito, vamos tratar do tema relativismo ético e moral à luz da Bíblia. O tema exige a compreensão de pelo menos 3 conceitos inicialmente: o que é relativismo, o que é ética e o que é moral. Iniciemos por nos lembrar o que é relativismo em nosso contexto. Ele caracteriza nosso próprio tempo, conhecido como pós-modernidade ou modernidade líquida. Nesse tempo há um rompimento, de certa forma, com aspectos do modo de pensar, viver e se organizar que era próprio do período anterior, que nós chamávamos de modernidade. Agora, na pós-modernidade, há o rompimento com o universal ou geral, em prol do que seria particular ou individual.
Se na modernidade se falava em uma verdade universal e absoluta, e se eram reconhecidos valores absolutos que, no contexto principalmente ocidental, tinham a visão cristã do certo e do errado, para os nossos dias isso já é considerado por muitos como algo ridículo, ultrapassado. Carl Henry, em seu Dicionário de Ética Cristã, da editora Cultura Cristã, define o relativismo como teoria de que a base para os julgamentos sobre conhecimento, cultura ou ética difere de acordo com as pessoas, com os eventos e com as situações. Dá a entender um estado mental e uma maneira de pensar que repelem as reivindicações absolutas. Está inserido em questionamentos da pós-modernidade, tais como a dúvida sobre a existência de uma história comum que possa, de alguma forma, identificar os homens de modo universal. E ainda a dúvida sobre a existência de uma verdade que seja universal e absoluta. E o questionamento sobre a possibilidade de se estabelecer princípios morais que devam reger a conduta de todas as pessoas universalmente. Assim, o nosso tempo rejeita qualquer critério universalmente aceito para se medir valores, diz Carl Henry. Ou seja, rejeita uma ética absoluta. É a prevalência de algo que já se tornou jargão e você já ouviu, quando alguém diz: não vale a pena discutir, afinal você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Ou perguntas como: quem é você para julgar? Essas palavras e ações revelam como o relativismo tomou conta de nossos dias. A implicação do relativismo na ética e na moral é óbvia, e isso nos cobra compreender tais conceitos. Ética e moral são termos que tiveram significados idênticos no passado. Considerando a raiz etimológica dessas palavras, ética deriva da palavra grega ethos, que quer dizer caráter ou modo de ser. Ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. No grego surge uma variante de ethos, a palavra ethos, que significa costume e pode ser aplicada a uma sociedade. O termo latino que designa ethos é mores, de onde retiramos a palavra moral, que veio a significar relativo aos costumes. No contexto filosófico, a ética está associada ao estudo fundamentado nos valores morais, ou melhor, dos valores morais, que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Assim, ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. Ética é uma reflexão sobre a moral. E a moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral, sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Norman Geisler e Paul Faber, em sua introdução à filosofia da editora Vida Nova, lecionam que, para alguns, o certo, o moralmente aceitável, é determinado pelo grupo ao qual a pessoa pertence. Assim, a ética é identificada pela étnica, de etnia. Por esse modo de pensar, os mandamentos morais são considerados exigências comunitárias. Por esse conceito, leciona o professor Geisler,
há uma relatividade cultural da moralidade que deve ser negada, tendo em vista que uma praxe não significa que deve ser assim. O relativismo alcança também o aspecto religioso, que ultrapassa o relativismo moral, questionando a formação dos conceitos de bem e mal, diretamente ligados à religião, e colocando em questão a palavra de Deus como a única verdade e também subvertendo a aplicação do texto bíblico ao menosprezar quaisquer interpretações que desagradem aos interesses de plantão. Aí surge o nosso desafio: ser absolutamente cristãos em um mundo relativista. E quando uso a palavra cristão, eu a estou subordinando ao absolutismo bíblico, ou seja, aquele que realmente entregou sua vida a Cristo, nascendo de novo, guardando os seus mandamentos e se deixando dirigir pelo Espírito Santo. E por que ser absolutamente cristão? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso implica em que Jesus Cristo, Deus e ser humano ao mesmo tempo, não está sujeito às mudanças causadas pela passagem do tempo. Cristo sempre será o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem irá ao Pai senão por ele. A igreja visível, por sua necessária relação com este tempo, precisa estar atenta às influências do relativismo, não para admiti-lo naquilo em que seja pernicioso, mas exatamente para fincar bandeiras radicais, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que criticou o seu tempo e os valores então professados, para reafirmar a vontade de Deus. Conceitos aparentemente interessantes, amorosos e amigáveis de uma transigência ecumênica e doutrinária precisam ser avaliados à luz das Escrituras. Tendemos, e este é um problema, a aceitar a verdade uns dos outros. Não é incomum que em nosso meio alguns rejeitem a necessidade de aprofundamento doutrinário, avaliação séria de doutrinas permissivas, negação a prédicas que falem de inferno, perdição, pecado, e outras, negando inclusive a necessidade de disciplina eclesiástica. Práticas que acusam a presença de um relativismo quanto ao conhecimento no seio da igreja evangélica, bem como uma forte prática do relativismo ético-cultural. E aqui reside nosso desafio, considerando que a moralidade é constantemente renovada frente a diversas perspectivas geográficas, temporais, étnicas e culturais. Há, em muitos casos, sob o olhar da ortodoxia bíblica, uma troca de valores já profetizada através de Isaías, no capítulo 5, verso 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. A relativização da ética e da moral em nossa pós-modernidade é algo patente, nos desafia o suficiente para merecer a comparação com os desafios que o gigante Golias fazia ao povo de Deus ao tempo de Davi. J. Comblin, em seu Vocação para a Liberdade, da editora Paulus, identifica que agora os grupos e as etnias protestam contra a pretensão de universalidade da época anterior. Quem antes se sentia oprimido expressa, enfim, seus direitos. Minorias exigem legitimação e igualdade de tratamento. Impõe-se aceitação das diferenças em todos os níveis: raça, religião e sexualidade. É dito que a própria religião se tornou um setor a mais da sociedade, ou seja, caiu de status. O saber, mais do que nunca, diversificou-se. E o pluralismo se estende à filosofia, à ética e à religião. Chega ao fim a pretensão de exclusividade. E pior, a pregação é que não basta aceitar a pluralidade. É preciso incentivá-la, desenvolvê-la, torná-la normativa. Na modernidade era permitida a incorporação da hipótese de Deus, havendo tão somente a renúncia ao teocentrismo e a postulação do antropocentrismo. A fé religiosa assumiu um significado menos relevante, contudo ainda se guardava uma certa ligação com conteúdos de fé, tais como o compromisso e a responsabilidade.
O homem moderno se sentia na obrigação de trabalhar no presente em vista de um futuro melhor, tudo para que se pudesse construir a utopia da humanidade sem classes e sem injustiças. Mas agora, na pós-modernidade, a indiferença moderna com relação a Deus se aprofunda e assume outros matizes. A dissolução dos valores supremos e sua radical desvalorização põe em questão a hipótese de Deus. A dimensão transcendental como valor de referência para a realidade perde força, dilui-se a imagem de um Deus criador de todas as coisas, desaparece o absoluto de um Deus forte, onipotente, único, absoluto, fundamento de todo ser, causa primária de tudo o que existe no mundo. Nos livros Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche tenta desconstruir a imagem que a nossa sociedade tem dos valores morais, afirmando que essa visão está demasiadamente entorpecida pela moral cristã. A antropologia nietzschiana resume-se numa visão de homens sem referência religiosa e sem apelo transcendente. Para Nietzsche, os valores morais que subsistem a partir do cristianismo enfraquecem e desvalorizam o que há de mais fortalecedor no ser humano, que seria, na opinião dele, a sua natureza animal. E Nietzsche segue influenciando. Castanheira, citado, defende que o ateísmo pós-moderno se mostra mais profundo que o ateísmo conceitual da modernidade. A recusa pós-moderna da ideia de Deus se traduz em um ateísmo prático, derivado de um narcisismo velado, porque o sujeito não tolera mais ninguém a não ser ele mesmo. Não se trata, pois, de negar a existência de Deus, mas simplesmente de rejeitá-la. Rejeição que evita o confronto e que se dá de maneira disfarçada. De fato, é um ateísmo que se funda na distância e na banalidade. E falar em ateísmo prático não é exatamente falar de situações do cotidiano encontradas em nosso meio, já questionada por Jesus Cristo quando indagou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Não é um ateu praticante este que diz que crê em Cristo, mas na verdade não considera Cristo o suficiente para entregar sua vida a Ele? E digo entregar de verdade, algo que muitos cristãos nominais precisam fazer. É este o espírito de nosso tempo. Mas pior, este é o espírito que nos tenta o coração. Se não formos suficientemente bíblicos, vamos ser relativistas. Portanto, nossa tábua de salvação é crer e defender a suficiência das Escrituras, inclusive a partir de nossa própria prática relacional com Deus. Os autores sacros admoestam que os ensinos de Cristo são universais e imutáveis de geração a geração. Lá em Salmo, capítulo 100, verso 5, nós temos: pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura para todas as gerações. Em Mateus 24, 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, os princípios bíblicos do certo e do errado não podem ser relativizados. O relativismo ético tende a invadir os preceitos bíblicos e violar a autoridade das Escrituras Sagradas. Seus adeptos, temerosos do patrulhamento ideológico e reféns do politicamente correto, reinterpretam os valores do cristianismo para se adequarem à cultura pós-moderna. Contudo, a revelação contida na Bíblia Sagrada é para o autêntico cristão a singular fonte inalterável de valores éticos e morais. Por conseguinte, alicerçados na autoridade das Escrituras, a posição cristã reconhece a existência de valores absolutos e discorda que a revelação bíblica deva ser avaliada por medida humana. Respeitamos a diversidade cultural
porém rejeitamos a ideia de relativização dos valores divinamente revelados à humanidade. O cristão, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, assumindo a caracterização de fundamentalista, no sentido de estar fundamentado na palavra de Deus, não encontrará brechas nas Escrituras que o autorize a negociar a fé dada aos santos. Resta amar e obedecer à Bíblia Sagrada, abominando qualquer pretensão relativista que flexibilize a vontade de Deus revelada. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Há um chamado bíblico a dizer não aos conceitos pseudo-cristãos, seduzidos pela ética relativista, que buscam dar novo significado à verdade revelada na palavra de Deus. Paulo, em 1 Timóteo 4,1, registra: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Mais tarde, já em sua última carta, próximo de se oferecer como libação ao Senhor, o apóstolo Paulo faz um último apelo a seu discípulo, que é o apelo do Espírito Santo a cada um de nós. Em 2 Timóteo 4, eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Não é demais nos lembrar aqui que a visão relativista foi inaugurada na conversa da serpente com a mulher, lá no Éden. De lá para cá, essa conversa só tem se sofisticado. Em Gênesis 3:1 nós temos o registro: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Contrário a estes olhares relativistas de todos os tempos, o texto bíblico já se manifestou lá em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Gálatas 1, no verso 10, nos é dito: porque persuado agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 14 a 16, nos é dito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O tempo em que vivemos exige um sério posicionamento da igreja frente à mentalidade mundana, relativista, profana e hedonista. Enquanto nosso tempo reclama e até podemos dizer que pratica
uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida, o desafio bíblico continua a ser: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O ensino bíblico deve ser um instrumento da igreja para formar seus membros, formar a mente de Cristo em cada um e desenvolver a espiritualidade cristã. A verdade deve ser ensinada e proclamada a fim de que esta geração de crentes possa resistir ao relativismo e estar preparada para responder com mansidão e convicção à razão da sua fé. Uma questão a ser enfrentada é que atualmente não pastoreamos sozinhos. O rádio, a TV, a internet, as redes sociais, a literatura e outros tantos meios se apresentam como verdadeiros concorrentes da verdade doutrinária. São usados textos bíblicos isolados, à moda da tentação de Cristo. São pregadas facilidades, transigências, inverdades que se apoiam na concupiscência humana, mas ainda assim não nos exime da fidelidade no ensino. Repito, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com suas próprias vontades. Que não sejamos nós estes mestres. E se não formos firmes na palavra, inflexíveis em nossa defesa da fé, estaremos debaixo, ou melhor, estaremos deixando nossas ovelhas à mercê dos lobos devoradores. Em Mateus 7,15, Jesus diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. É possível afirmar que a vida cristã possui características e objetivos comuns em todos os momentos da história. A ordem de santificar a Cristo no coração, por exemplo, se aplica a todos os cristãos em todos os momentos da história. É certo que cada momento histórico apresenta novos desafios ao cristianismo, que estão relacionados não à mutação dos princípios absolutos que nos são relevantes na palavra de Deus, mas à aplicação, à contextualização destes princípios em cada tempo. E por contextualização, jamais se entenda uma adaptação dos princípios bíblicos para se adequarem ao nosso tempo, mas o contrário, uma pregação ortodoxa dos princípios bíblicos em face do relativismo proposto. É trazer a aplicação da palavra de Deus de modo a que ela, em seus valores não sujeitos ao relativismo, seja a resposta adequadamente compreendida em face das necessidades de nosso tempo. Os 10 mandamentos são característicos dessa vontade divina revelada em sua palavra. Eles têm sido chamados de a lei moral de Deus, isto é, o conjunto de preceitos divinos absolutos e atemporais. A causa pela qual são atemporais e absolutos é o fato de se fundamentarem no caráter de Deus. E sendo Deus imutável em seu ser, as perfeições do seu caráter, nas quais se baseiam os mandamentos, são imutáveis também. Essa é a razão pela qual se pode dizer que os 10 mandamentos revelam a vontade atemporal e absoluta de Deus. Lá no Salmo 119, verso 142, é dito: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Uma visão cristã do mundo pressupõe a existência de absolutos. A fonte originadora da verdade é Deus. E a igreja, mormente através do seu ministério, é a guardiã, a protetora, a defensora da verdade revelada e estabelecida por Deus. Essa lição sobre a igreja chama a nossa atenção para a necessidade de avaliarmos nosso compromisso com a verdade em tempos em que ela é tão questionada.
Enquanto alguns, ou muitos, defendem que cada um tem a sua verdade, praticam uma visão relativista, a visão cristã de mundo proclama que a verdade não é subjetiva. Além de Cristo se proclamar ser a verdade quando afirma eu sou o caminho, a verdade e a vida, nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Adiante ele ora ao Pai em intercessão dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está em João 17:17. De fato, Deus estabelece assim um padrão moral, uma diretriz para a valoração ética do comportamento de cada ser humano, uma verdade absoluta pela qual todas as pessoas de todas as culturas e tempos terão que prestar contas. É claro que, a partir dessa própria verdade, que é a palavra de Deus, não podemos esperar que todos aceitem ou compreendam a grandeza dessa revelação, tendo em vista que há o desafio do próprio relacionamento com Deus para a sua adequada compreensão. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo afirma que as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Mas podemos garantir que Deus tem sua forma de tratar pessoalmente com cada ser humano que exista, existiu ou existirá, tendo em vista que há garantias bíblicas de que nenhum, ao final, poderá alegar-se excusável. Está em Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Mas uma questão que deve chamar a atenção, mormente dos que lideram a igreja visível, que no dizer do apóstolo Paulo tem o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, é a urgência em se atentar para que o relativismo não prevaleça dentro da igreja. O relativismo dentro da igreja pode e normalmente leva a um pragmatismo, onde o que dá certo tende a substituir o que é certo, ao risco das técnicas e métodos ofuscarem a própria palavra de Deus. Isso ocorre quando a pregação consistente e completa da palavra de Deus é substituída por ensinos e sermões apelativos, triunfalistas, que visem fazer as pessoas se sentirem bem e não levar as pessoas a uma vida de arrependimento, contrição, santidade e submissão a Deus e a sua palavra. Hoje, fruto do relativismo ético e moral no seio da igreja, muitos pregam uma graça banalizada que dispensa o tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Disso o Espírito Santo já advertia através de Judas, irmão de nosso Senhor, quando disse: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem. Negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Judas 4. A mente que admite o relativismo dessa pós-modernidade já desistiu da verdade. Os relativistas desistiram ou desistirão do Deus e do Cristo das Escrituras para caricaturar um Deus e um Cristo conforme suas próprias convicções, que admite seus próprios valores e estão dispostos ou está disposto a conceder a eles seus interesses nesta vida e depois um céu que idealizaram. Mas tal não ocorrerá.
Este Deus que muitos caricaturizaram não é real. É uma versão desconfigurada, distinta do Deus e do Cristo que se revelam na palavra de Deus. O Deus das Escrituras não negocia a exigência do reconhecimento de nossos pecados, do arrependimento, da santificação, da frutificação como resultado do ser nova criatura ligada a Cristo, da direção do Espírito Santo, da negação ao mundo e ao conjunto de valores mundanos que fazem oposição aos seus propósitos. Como uma das contraposições ao relativismo que afronta a fé bíblica, buscamos aqui o que é expresso por George Eldon Ladd, em seu livro Teologia do Novo Testamento, quando defende que o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças e a Palavra do Bom Samaritano podem ser contadas dentre as literaturas éticas mundiais. Sabemos que boa parte dos ensinos éticos de Cristo pode ser colocada lado a lado com os ensinos judaicos, mas nenhum ensino ético judaico causou tanto impacto quanto o ensino ético de Cristo, assim como nenhum órgão religioso, por intermédio das suas filosofias, conseguiu ser tão ético e moral da forma contextual como Cristo. Convém dar toda a atenção aos ensinamentos morais e éticos do Novo Testamento para determinarmos o que é a fé autêntica e o que devemos fazer para levar realmente uma vida moralmente correta. Nesse contexto, cabe trazermos à discussão os ensinos de Wayne Grudem, que repete a Bíblia para dizer que Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e nem percebe, ou melhor, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. O tempo não impõe limites a Deus, que é o seu Criador, e vincula a doutrina da infinitude de Deus, ou melhor, e vinculada à doutrina da infinitude de Deus está a doutrina da sua imutabilidade, ou seja, o tempo não muda a Deus que o criou. Deus jamais aprende novas coisas, nem esquece, não sofrendo assim qualquer mutação em seu conhecimento perfeito. Ele conhece todas as coisas, inclusive as que chamamos de passado, presente ou futuro, e conhece com igual realismo. Sobre isso o salmista assim expressa no Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para Deus, toda a sua existência é sempre, de algum modo, presente. Quando instado por Moisés a como se apresentaria ao faraó, ele ordenou que fosse dito: o Eu Sou te enviou. Deus é. Ele não foi nem será, ele é. Ele sempre é. Portanto, de algum modo, que tão somente aceitamos por nossa convicção da imarcessível glória de Deus, sem uma completa compreensão, podemos aceitar que Deus permanece acima do tempo e é capaz de vê-lo todo como presente na sua consciência, mas sem se afetar por seus momentos e suas variações. Sua imutabilidade reclama o nosso entendimento de que Deus é absoluto. Ele não é pós-moderno. Ele não aceita hoje o que não aceitava antes. Seus conceitos não mudam. De seu ponto de vista, a justiça não é algo que possa variar. O que era pecado no passado não é convalidado por decurso de prazo. Continua a ser pecado. Ele não varia para atender pressupostos subjetivos de ninguém. Nós, com certeza, somos carentes de melhor compreensão de seus desígnios. E devemos fazer isso a partir da compreensão de que, mesmo em um contexto relativista, nosso Deus é absoluto, bem como toda a verdade que só dele emana. Tiago nos diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Portanto, longe do relativismo de nossa cultura contemporânea, Deus é absoluto. Uma das grandes implicações disto está na validade e atualidade da sua palavra, transmitida a nós através de escritores inspirados,
no que veio a ser conhecido como a Bíblia. Lá, no momento de inspiração, Deus já sabia que hoje, você e eu, muitos séculos após aquele registro, estaríamos nos utilizando e sendo confrontados por aqueles escritos. A Bíblia não é uma produção do passado, mas uma produção inspirada pelo Deus que é e que já contemplava nossas necessidades no hoje. Então, somente precisamos compreender o contexto em que sua mensagem foi aplicada para trazermos significado a nós, em nosso presente. Portanto, a Bíblia é uma mensagem absoluta para este tempo relativista. Ela continua nos confrontando e nos reclamando decisões pela fé. Em cada tempo ocorreram as dificuldades que lhes foram peculiares, sejam as propostas judaizantes, gnósticas, idólatras, humanistas e outras. E hoje enfrentamos o relativismo, mas ainda assim, nesse contexto, somos chamados a crer, a decidir pelo que vamos realmente valorizar, reconhecer, dar credibilidade. Independente das posições subjetivas, o cristianismo continua sendo absoluto em suas respostas para a humanidade, filtrado sempre pela verdade. A verdade não foi terceirizada. Por mais que em nosso tempo haja a proliferação de um sentimento de que cada um tem a sua verdade, a argumentação da fé continua válida, porque o Deus que a produziu continua absoluto. Somos confrontados com a necessidade de crer no Pai e no seu Filho Cristo. E vejamos que sua posição não é relativa, mas absoluta. Ele declara, repito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em tempos de relativismo, Deus continua absoluto. E seus valores são ainda a única referência válida para o homem e a mulher que fazem a opção pela fé, como orientada pelas Escrituras. Nosso desafio frente ao relativismo ético e moral, que avassala nosso tempo e nosso país, não é nos deixar iluminar pelo mundo e ser temperados pelos sabores de nosso contexto, mas o contrário. Ser luz para o mundo e sal para a terra. É isso, com os votos de que todos sejam abençoados com a exposição, e uma vez que estará disponível no YouTube, que possam voltar e melhor explorar o conteúdo. Obrigado. Que palestra poderosa as nossas vidas. Que Deus continue abençoando a sua vida, Bispo Samuel Alves, abençoando o seu ministério, sua família, a igreja local que o Senhor pastoreia. Que Deus possa prosperar toda a obra que o Senhor realiza, todo o projeto que o Senhor está empreendendo. Agradecemos a Deus por sua vida, pelo Senhor se esmerar e trazer esta palestra aos nossos corações. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Muito obrigado. Agora, irmãos, nós vamos para os nossos momentos de perguntas. Você pode fazer a sua pergunta aí no chat e o Bispo Samuel Alves estará respondendo. Vamos para os momentos de perguntas agora. Uma pergunta que nos foi trazida, que achei assim, extremamente relevante, nos vem da parte do pastor Faltude de Arraes. Ele pergunta: na pós-modernidade, o prenúncio de Nietzsche anunciando o fim da religião nos parece desafiador, pois o relativismo ético e moral na cristandade parece direcionar a um caminho de afastamento da divindade e do esfriamento espiritual de muitos. Quais as premissas preventivas / ostensivas para não perdermos as bases do alicerce no espectro axiológico do cristianismo bíblico? E quais os desafios que se pode esperar? Pois bem, é verdade. Friedrich Nietzsche faz escola, ao mesmo tempo em que é um tipo de resultado dos conflitos de seu tempo e seus próprios. É relevante conhecer um pouco da história de Nietzsche para melhor compreender seu pensamento. Seus dois avós eram pastores protestantes. Chegou a pensar em ser pastor, mas desistiu por rejeitar a crença religiosa durante sua adolescência e contato com a filosofia. Em 1869, aos 24 anos, ele foi nomeado para lecionar filosofia clássica na Universidade de Basileia.
Já em 1870 foi voluntário como médico na Guerra Franco-Prussiana, uma experiência de violência e sofrimento que o chocou profundamente. Com 34 anos, em 1879, seu estado de saúde obrigou-o a deixar o posto de professor. Sua voz era inaudível e afastava os alunos. Em 1882, então com 37 anos, ele teve uma decepção amorosa, sendo rejeitado em um pedido de casamento que fez. É dito que Nietzsche, sem dúvida, considerou o cristianismo e o budismo como as duas religiões da decadência, embora ele afirme haver uma grande diferença nessas duas concepções. O budismo, para Nietzsche, é 100 vezes mais realista que o cristianismo. Os chama de religiões que aspiram ao nada, cujos valores dissolveram a mesquinhez histórica. Ele se auto-intitulou ateu e diz: para mim o ateísmo não é nem uma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto. Consequência? Com 44 anos, em 3 de janeiro de 1889, sofreu um colapso e uma perda completa de suas faculdades mentais. Estudos recentes defendem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar manifesto desde sua adolescência, o que explicaria tanto suas depressões como períodos de escritas intensas. Viveu mais de 11 anos completamente dependente de sua mãe e depois de sua irmã, sobre quem pesa a suspeita de ter alterado escritos de Nietzsche para atender seu marido, nacionalista e antissemita alemão Bernhard Foster. Mas seus escritos têm sido instrumentos na crítica da ética e da moral cristã, sem dúvidas. E não teremos como nos contrapor à altura se não investirmos no vigoroso ensino bíblico. Jesus Cristo, Deus e as Escrituras. É algo que se conhece experimentalmente. E se testemunha através das qualidades próprias dos cristãos genuínos que vivem o fruto do Espírito. Mas apesar da vaticinada morte da religião, isso não aconteceu e nem acontecerá, não em relação à verdadeira religião. Ações preventivas no sentido de resguardar a fé, o valor da palavra de Deus e a verdadeira religião cobram nosso esmero no ensino. Precisamos ensinar cada crente a obedecer a tudo quanto Jesus nos ordenou, como ele determinou em Mateus 28:20. Se somos negligentes com a nossa própria formação, se abrimos mão de tempo de exposição bíblica na igreja, suprimindo reuniões de estudos, diminuindo o esforço de aprofundamento no conhecimento bíblico, suprimindo escolas dominicais ou reduzindo sua importância, estaremos retirando de nossos irmãos a oportunidade de serem sábios para a salvação, conforme nos ensina 2 Timóteo 3,15. Considerando o conceito de ação ostensiva, diria que precisamos assumir valores e rejeitar os modismos que vêm sendo usados pelo relativismo. E exemplifico pela própria palavra religião. Alguém com doutrina questionável fala que não, fulano é somente um religioso, ou que não importa a religião, ou que chega de religiosidade. E alguns vão embarcando, repetindo aquilo, sem refletir na perniciosidade que traz por trás dessas ideias. Religião importa sim. Etimologicamente, a palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai ao ser humano. Muito mais para nós que temos um conjunto de crenças e práticas espirituais absolutas. Ser religioso é adequado e conveniente ao cristão. O texto bíblico diz, lá em Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Assim, nosso reconhecimento, ou melhor,
Assim, nosso desconhecimento dos valores das palavras. De novo. Assim, nosso desconhecimento dos valores das palavras e nossa renúncia a elas, de mão beijada, nos enfraquece e nos entrega aos pensamentos relativistas de plantão. O mesmo acontece com outras qualificações que devemos buscar entender e valorizar, como fundamentalismo, radical, fanático. Se algumas minorias enfrentam com destemor seus qualificativos, nem sempre aceitáveis da perspectiva bíblica, por que devemos ser tímidos ao falar que somos fundamentalistas na defesa de uma fé bíblica ortodoxa? Fundamentalismo é a estrita adesão a um conjunto específico de doutrinas teológicas, tipicamente em reação à teologia do modernismo. Alguns têm medo de ser reconhecidos como fanáticos, mas somos nós quem temos que dar sentido a esta palavra, rejeitando o conceito de cegueira e extremismo, contudo assumindo seus valores positivos. Segundo o dicionário Aurélio, fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina ou partido. A prática mostra o orgulho de alguns fanáticos por cantores, conjuntos musicais, jogadores e times de futebol. Não deveria ser este o nosso caso em relação ao cristianismo, como ensinado na Bíblia? Igualmente, alguns rejeitam o qualificativo de radical. Contudo, o termo radical indica algo pertencente à raiz ou à origem, original. Não deveríamos ser radicais quanto ao valor das Escrituras? Isso não deveria ser um valor inegociável para nós? Quando tememos posicionamentos absolutos, estamos admitindo valores relativos e vamos sendo minados. De outro lado, podemos, como entes sociais e influenciadores, participar e oferecer os sentidos corretos de palavras que expressam nossos valores, e não simplesmente ceder espaço e nos retrair porque alguém se posiciona de um modo crítico em relação ao valor que devemos firmar. E tudo isso passa pela educação bíblica, teológica, histórica e linguística, no mínimo. Se não investirmos, cada um, em uma formação que auxilie na compreensão e tomada de posicionamento responsável frente ao relativismo que nos afronta, não restará muito a ser feito, mas o contrário é verdadeiro. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoal, continuem fazendo suas perguntas, continue participando e agora nós já estamos chegando próximo ao final do nosso evento do dia de hoje. Que pena, né? Porque poderíamos passar aqui mais minutos e horas discutindo sobre esses assuntos, mas tem um período de término e nós já estamos chegando neste período, mas ainda vamos deixar para as últimas perguntas e vou passar a palavra agora para o Samuel Alves, mas gostaria que você continuasse participando e aproveita para compartilhar este link e dar o like em todo este trabalho no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida. Vamos para as últimas perguntas. Bispo Samuel, é contigo. Bem, bispo, eu tenho aqui sim algumas outras perguntas. Vou juntar algumas numa resposta só. O pastor Hernande Monteiro Júnior, de Pernambuco, ele pergunta: segundo o relativismo ético, também conhecido como ética da situação, a ética e a moral mudam seus valores de acordo com as escolhas da sociedade. O conceito de certo e o errado, segundo essa visão, dependem de cada cultura. De que maneira a igreja cristã deve se preparar e se comportar para enfrentar o relativismo ético e moral, para que os seus valores e princípios não sejam esquecidos ou modificados? Eu junto aqui a pergunta do pastor Josley Bezerra Gama, de Goiás. Ele diz: vivemos em uma sociedade relativista onde os valores morais e éticos foram perdidos.
tudo se tornou relativo. Alguns valores e mandamentos se tornaram relativos, inclusive para os cristãos. Cito como exemplo o divórcio, que era algo inadmissível nos primeiros séculos, e nos dias atuais se tornou algo banalizado e comum perante os cristãos. O que fazer nestes casos? Peço licença para acrescentar também a pergunta do pastor Uziel Nunes Bandeira, do Mato Grosso. Ele pergunta: como lidar com os casais que hoje estão indo para a igreja e não querem mais fazer o casamento no civil, mas sim contrato de casamento? Pois bem, eu respondo a todas, dizendo que nós devemos, com certeza, reafirmar o ensino bíblico como princípio de vida. Uma ordem bastante atual para nós é a que se encontra em Levítico 18, versos 1 a 5. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Pois é, um dos grandes problemas do nosso tempo é o quanto temos sido rasos na palavra de Deus. Se resolvermos essa deficiência, teremos mais saúde espiritual e estaremos melhor preparados para viver os valores absolutos que já nos são comunicados através da palavra de Deus. Já disse antes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também em relação ao divórcio, a Bíblia é extremamente clara. Bastam estudos sérios que considerem Mateus 19, Marcos 10, Malaquias capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7. Quando um casal rompe os laços, ou já se junta através de uma união de caráter mais precário que o próprio casamento civil de nossos tempos, que é o caso dos contratos em cartório, às vezes até para mascarar o recebimento de benefícios que de outra forma perderiam, estão fazendo um jogo que vai além do sim, sim e não, não. Sabemos que neste caso há a procedência maligna, diz Jesus em Mateus 5,37. O que precisamos? Um retorno à profundidade bíblica, que nos dará respostas para todos estes casos. O que surge são teologias também relativistas que acabam colocando o próprio ser humano no centro, sem considerar a seriedade dos princípios divinos. Há na teologia a serviço dos interesses dos homossexuais. Vou repetir. Hoje há teologia a serviço dos interesses dos homossexuais, há teologia dos que pregam universalismo, ou seja, que no final todos serão salvos, afinal Deus é Pai. Há teologia que prega uma graça exacerbada e barata, do uma vez salvo, salvo para sempre, em que, tendo crido e sido batizado, não é preciso ter qualquer receio, estando a pessoa livre para viver como quiser, sem qualquer cuidado com a santidade. Há filosofias embrulhadas como teologia, fundadas em textos bíblicos que lhes interessam e sem compromisso com o todo bíblico, para atender a toda a concupiscência terrena. O problema e a solução já nos foram anunciadas nas palavras do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos.
Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Com essas palavras, eu agradeço a confiança que me foi dada. Peço a Deus que seja uma bênção para todos os que estarão de algum modo ouvindo isto e que Deus possa nos abençoar todos. Parabéns pelo evento, tudo que o senhor está realizando. Agradecemos a todos que fizeram suas perguntas, foram respondidos. Agradecemos a Deus por sua participação. Você é muito especial à nossa denominação. Você é muito relevante no reino de Deus. Que Deus prospere a sua vida. Agradecemos, Bispo Samuel Alves, por sua dedicação. Muito obrigado por este momento especial. E obrigado ao Espírito Santo, que nos brindou todos esses momentos lindos no dia de hoje. E esperamos você no próximo dia, no próximo encontro, na próxima segunda-feira, dia 15. Não esquece, anota aí ou marque aí na sua agenda, coloque aí o link para que você se lembre da próxima palestra no dia 15, às 20 horas, neste canal. Deus abençoe a sua vida, Deus prospere a sua igreja, Deus prospere o seu ministério, em nome de Jesus, e até a próxima semana. Fiquem com Deus.